instantes, quais nuvens que vagam no céu. Voltemos os olhos a Cristo, a sua palavra verás. Busquemos as coisas eternas e não as que são temporais. Sua glória é incomparável e inestimável valor. Por isso não desanimamos. A nossa esperança é o Senhor. Às vezes as dores da vida, angústias e tribulações parecem-nos tão destrutivas, quais incontroláveis tufões. Porém, em Jesus esperamos, por mais que soframos aqui, pois glorificados seremos com Ele na glória por vir. Voltemos os olhos a Cristo, a sua palavra verás. Busquemos as coisas eternas e não as que são temporais. Sua glória é incomparável, de inestimável valor. Por isso não desanimamos. A nossa esperança é o Senhor. Olá, meus amados, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. E eis-me aqui para juntos louvarmos e engrandecer o nome do Senhor. Esse período de quarentena, meus amados, me serviu muito para que eu aprendesse bastante coisa e para que eu entendesse que o meu lugar realmente não é aqui. Nós não nascemos para esse mundo. Nós somos passageiros, forasteiros aqui. O nosso lugar é na eternidade junto com o Pai. Então o desejo do meu coração é cada dia mais estar perto do meu Deus. O único Deus. O Deus que nos deu fôlego de vida. O Deus que eu sirvo, esse Deus que nos mantém com saúde e tem cuidado de nós até aqui. Porque o Senhor Jesus, Ele é bom o tempo todo. Que possamos ter dentro do nosso coração e ficar confiantes de que Ele está conosco, estará conosco até o fim, assim como Ele prometeu na sua palavra. Então vamos ter fé e vamos confiar em Deus. Ore, louve e viva a palavra. Porque Deus, Ele vai te honrar. Ele está contigo porque Ele te ama. Ele está cuidando de você, meu amado, meu querido, minha querida. Vamos exaltar e glorificar esse Deus tremendo que é o nosso Deus, o verdadeiro Deus, e não há nenhum outro. E não há nenhum outro, um poder maior do que o poder do nosso Deus. Amém? Vamos glorificá-lo porque o Senhor é digno. Eu digo, Senhor, mais perto quero estar de Ti. Ainda mais. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti.
estar mais perto de Ti, a ter mais intimidade contigo, Senhor. Aleluia. E quando a morte enfim me vier chamar, com serafins nos céus eu irei morar. Então me alegrarei perto de Ti, meu Rei, perto de Ti, meu Rei, meu Deus, em Ti. Que privilégio é estar com Cristo. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Boa noite aos irmãos. Nós queremos dar graças ao Senhor por mais uma oportunidade dele nos conceder a bênção de ouvir a sua palavra, de ser desafiado por essas santas escrituras. Vamos fazer uma breve recapitulação do que vimos na última mensagem acerca dos ultimatos de Cristo Jesus para aqueles que querem ser seus discípulos. Na primeira parte dessa mensagem, nós vimos que Cristo disse que quem quer ser o seu discípulo deve ter um amor maior para com Deus. E esse amor maior para com Deus é que você ame mais a Deus do que a sua própria família, do que a sua própria esposa, do que os seus próprios filhos, do que os seus próprios bens, do que a sua própria vida. Aquele que deseja ser um discípulo de Jesus Cristo deve ter um amor maior para com Deus. E lembrando que Cristo Jesus não está nos pedindo para aborrecer, desprezar, odiar os nossos familiares, a nossa família. Ele está nos dizendo que se queremos ser um discípulo dele, se queremos ser um verdadeiro seguidor dele, o meu amor, o nosso amor deve ser um amor maior para com Deus do que para com os nossos familiares. A família, ela deve ser amada como família. E Cristo deve ser amado como Deus. Hoje, nós partiremos para o segundo ultimato para ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. E qual seria então esse segundo ultimato? É que o verdadeiro discípulo de Cristo está disposto a sofrer por Deus. O verdadeiro discípulo de Cristo está disposto a sofrer por Deus. Lucas capítulo 14, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Vamos orar. Obrigado a Deus porque o Senhor sabe todas as coisas. Obrigado a Deus porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. E queremos desde já te agradecer que através dessa palavra venhamos a ser teus verdadeiros discípulos, verdadeiros seguidores da tua pessoa. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e agradeço. Amém. O verdadeiro discípulo de Cristo está disposto a sofrer por Deus. Cristo sempre ele enfrentou oposição quando ministrava o evangelho da salvação. É interessante que os evangelistas, os evangelhos de uma forma geral, sempre vai nos chamar a atenção desse fato. Sempre vai nos mostrar que durante todo o tempo que Jesus pregava o evangelho, ensinava o evangelho,
curava as pessoas, enfrentava perseguição, enfrentava oposição. E de onde vinham essas oposições? De todos os lados. Elas vinham dos demônios, elas vinham dos fariseus, elas vinham das multidões, elas vinham dos soldados, enfim, em tudo que Jesus fazia concernente à pregação do reino dos céus, ele enfrentava oposição. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava ciente disso. Ele sabia que no momento em que iria divulgar as boas novas, em divulgar o evangelho do reino, ele enfrentaria oposição. O próprio Lucas, no capítulo 9, versículo 22 a 25, diz assim, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e, no terceiro dia, ressuscite. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se ou causar dano a si mesmo? Então, note que o próprio evangelista Lucas, o médico Lucas, ele faz menção de que Cristo passaria por oposição, passaria por sofrimento. E é interessante que nesse verso ele diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado. Rejeitado por quem? Pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos anciãos, e não só rejeitado, ele vai morrer, porém vai ressuscitar ao terceiro dia. Mas também gostaria que você notasse numa palavrinha que é necessário. Se você observar no Evangelho de Lucas, ele vai usar esse termo nas diferentes circunstâncias da vida de Jesus Cristo. O próprio Jesus, quando ainda era criança, ele estava na casa do Pai, ou seja, no templo, ensinando, certo, os anciãos, aqueles homens que sabiam as Escrituras. E os pais de Jesus ficam atribulados porque não sabem onde Jesus se encontra. E Jesus diz para os seus pais: vocês não sabiam que era necessário eu estar na casa de meu pai? Em outras palavras, Jesus está dizendo: é essencial que eu esteja na casa do meu pai. Em outra ocasião, Lucas também vai relatar lá em Lucas 17, 25, mas é necessário que primeiro ele padeça. Mais uma vez, Jesus faz menção ao seu sofrimento, mas é um sofrimento de morte. É um sofrimento de passar pela morte. Lucas 24, 7, Jesus vai dizer: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado. E aqui Jesus diz claramente: era essencial, é fundamental, é de suma importância que eu seja entregue e seja morto, mas ressuscitarei no terceiro dia. Então, observe que o autor, ele nos diz que o próprio Jesus estava ciente da oposição que enfrentaria por pregar o Evangelho.
Se Jesus está ciente da sua missão por pregar o Evangelho, nós também devemos estar cientes de que passaremos por oposição, de que sofreremos perseguições, de que passaremos por sofrimentos. Agora, você tem uma ideia que esse sofrimento que Jesus fala não é um sofrimento qualquer, não é um sofrimento por causa de suas enfermidades, não é um sofrimento por causa de uma decisão inadequada, uma decisão errada que você tomou, mas é um sofrimento por se comprometer com Cristo. Quando Jesus diz, no capítulo 14, no verso 27, quem não tomar a sua cruz. O sofrimento que Jesus está se referindo é o sofrimento de carregar a cruz. Infelizmente, muitas pessoas interpretam esse termo cruz como um fardo que deve carregar durante as suas vidas. Algumas pessoas fazem conexão com esse carregar a cruz com relacionamentos tensos, ou seja, entre marido e mulher, entre amigo e outro amigo, entre um irmão e outra irmã. E aí elas batem no peito dizendo, essa é a cruz que eu tenho que carregar. Outras pessoas interpretam como um trabalho ingrato ou como uma doença física que carrega. E aí dizem com autopiedade, dizendo, essa é a cruz que Deus me deu, essa é a cruz que eu tenho que carregar. Deixe-me dizer uma coisa, essa é uma interpretação antibíblica, isso é uma heresia. Quando Jesus diz, quem não tomar a cruz, essa não era a interpretação, essa não é o sentido que Jesus fala de carregar a cruz. Carregar a cruz não é uma decisão errada que você tomou por se casar com uma pessoa que seus pais disseram não se case, porque você se casar com essa pessoa, você vai ter problema. Não arranje esse emprego, não entre nesse emprego, porque esse emprego vai fazer com que você só sofra. Ou não é por causa de uma doença. Carregar a cruz não significa uma decisão que tomamos inadequadamente ou um emprego pelo qual nós estamos sofrendo ou até mesmo por uma doença física. Quando Jesus fala esse ultimato, a gente tem que entender o que significa carregar a cruz. Obviamente, para os primeiros discípulos de Jesus Cristo, eles ainda não haviam visto Jesus carregar a cruz, até o lugar onde ele seria crucificado. Não, eles não viram ainda. Mas os discípulos, esses ouvintes, essas multidões, os apóstolos de Cristo, sabiam o verdadeiro significado do termo cruz. Quando Jesus disse para eles, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Quando Jesus usa essa frase, fala e diz, e quem não tomar a sua cruz, logo, esses primeiros ouvintes entenderam o real sentido da palavra cruz. Qual é, então, o significado de carregar sua cruz? A cruz era dirigida às pessoas de alta periculosidade. Periculosidade. Pense numa palavra difícil de ser dita e até bonita, né? Mas a ideia aqui é que no período em que Jesus está vivendo e o povo de Deus ainda é subjugado por Roma, então Roma tinha estabelecido o seguinte, os escravos, os criminosos, os piores criminosos e os revolucionários, eles são culpados
de carregar a própria cruz. Em outras palavras, deixe-me dizer aqui bem mais claro aqui para entendermos quem era maldito por carregar a cruz. Os escravos, assassinos, criminosos de alta periculosidade, pessoas que matavam, roubavam, pessoas cruéis. E dentre desses também havia os revolucionários. Os revolucionários eram aqueles que queriam expulsar Roma, se libertar do governo romano. E essas pessoas eram malditas para serem penduradas em uma cruz. A cruz também era símbolo de rejeição e humilhação. A pessoa que carregava uma cruz estava significando, ela está sendo banida da nossa sociedade. E não só banida, ela é uma ameaça e essa ameaça ela deve ser exterminada. Essa ameaça ela precisa ser eliminada. Então, quando uma pessoa carregava uma cruz, ela estava representando para toda a sociedade que era uma pessoa rejeitada e humilhada. E que tinha que ser banida e ser eliminada. E sabe o que acontecia mais? O corpo do condenado, ele era pendurado para servir de advertência às pessoas. Um autor chamado Barclay, ele diz o seguinte: quando Jesus tinha por volta de 11 anos, Judas, o Galileu, havia encabeçado uma rebelião contra Roma. Havia atacado o exército real em Séforis, cidade que estava a uns 6 quilômetros de Nazaré. A vingança dos romanos foi rápida. Eles queimaram a cidade integralmente, seus habitantes foram vendidos como escravos e 2.000 rebeldes foram crucificados ao longo do caminho como uma terrível advertência para os outros que quiserem fazer o mesmo. Lembra que cruz significa rejeição e humilhação. Lembra que as pessoas que são crucificadas ou réu de morte de crucificação são os revolucionários, são aqueles que se voltam contra Roma. E é justamente isso que esse autor diz. Esses rebeldes se revoltaram contra o Império Romano e para servir de advertência, para servir de exemplo para aqueles que não façam o mesmo, eram pendurados numa cruz. Se você quer ter uma ideia de como aconteceu, assista o filme O Jovem Messias. É um filme que relata o tempo em que Jesus era criança, período de criança, né, até a sua a adolescência, digamos assim. E tem um trecho nesse filme que passa justamente esse episódio. Jesus vai passando, o menino Jesus, ou o jovem Messias, como é dito no filme, e ele vê corpos pendurados numa cruz, porque foram rebeldes, revolucionários contra o Império Romano. Então perceba que a cruz é um símbolo de rejeição e humilhação. Sabe, é algo extremamente vergonhoso. Era algo extremamente vergonhoso ser pendurado numa cruz. Deuteronômio vai falar que aquele que é pendurado num madeiro é maldito de Deus. E Paulo toma esse texto e diz que Cristo Jesus nos resgatou da maldição da lei. Cristo Jesus se fez maldito por nós. Cristo, ele sofreu a rejeição. Cristo, ele sofreu a humilhação. Cristo sofreu o horror da cruz pelos nossos pecados.
por nossa causa, por sua causa, por minha causa. Então entenda que quando Jesus diz, se não tomar a sua cruz, está se referindo à morte. Está se referindo à rejeição, à humilhação, à vergonha. Mas gostaria também de falar um pouco da forma de execução da cruz, rapidamente. Nós sabemos que a cruz era, sem dúvida, um instrumento de execução mais cruel que uma pessoa poderia passar. Antes da pessoa ser crucificada, antes dela ser pregada naquela cruz ou numa cruz, essa pessoa era espancada, ela era açoitada e de forma violenta. Para você ter uma ideia, quando essa pessoa era açoitada, nas pontas dos açoites haviam peças de chumbos, peças de pontiagudas de ossos nas pontas desses açoites, para que quando o carrasco açoitasse aquele condenado, rasgasse a pele dele. E depois dela ser brutalmente torturada, violentada, açoitada, ela era despida das suas vestes principais e era forçada a carregar a sua cruz pela cidade. E quando chegava naquele local de execução, a pessoa tinha os seus braços esticados sobre a viga horizontal. Então os carrascos pregavam suas mãos usando os pregos suficientemente grandes para atravessar o braço e a madeira. Seus pés também eram pregados sobre um tipo de degrau. O prego era enorme para que fosse pregado numa posição que traspassasse o metatarso até atingir o calcanhar do condenado. A morte de cruz era uma morte dolorosa, era uma morte lenta, era uma morte que poderia chegar a vários dias, porque o condenado morria por asfixia. E durante aquele período de crucificação, a vítima, o condenado, sofria de fortes dores de cabeça. E também tinha uma grande sede, uma sede intensa. Agora você entende o que é tomar a cruz? Agora você entende porque Jesus nos diz, e quem não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo? Agora você entende o que é cruz? Agora você entende o que é ser um verdadeiro discípulo de Cristo? Porque carregar a cruz significa que o discípulo de Cristo vai enfrentar a morte. Passará por a morte. Irmãos, ser um discípulo de Cristo significa que nós vamos enfrentar um mundo hostil contra o Evangelho, um mundo cruel contra a palavra de Deus, contra os ensinos de Deus. Nós vivemos em uma cultura que rejeita a santa palavra de Deus, que rejeita os ensinamentos de Cristo. E também quem prega essa palavra, logicamente, será rejeitada por esse mundo, por pessoas que rejeitam este evangelho. Carregar a cruz significa que nós vamos enfrentar oposição.
Carregar a cruz significa que devemos pagar por um preço, por sermos seguidor de Jesus Cristo. E o preço a pagar é justamente esse, de que este mundo em que nós vivemos odeia os ensinamentos da palavra de Deus e odeia aqueles que pregam esta palavra. Nós estamos cientes de que vamos sofrer por causa do Evangelho. A questão é, qual é a nossa atitude diante da oposição que iremos enfrentar neste mundo tão hostil? Neste mundo que jaz pelo maligno, qual é a nossa atitude diante desses sofrimentos, diante das dificuldades que nós vamos enfrentar pela nossa fé salvífica em Cristo? E lembre que eu estou dizendo fé salvífica em Cristo. Qual deve ser a nossa atitude por sofrer por causa do Evangelho, por sofrer por causa da nossa fé em Jesus Cristo? O sofrimento que eu estou me referindo não é um sofrimento por causa de uma doença física. Não é um sofrimento porque você está num determinado emprego e não consegue as devidas promoções. Não é esse tipo de sofrimento que eu estou me referindo aqui. É o sofrimento por você defender o Evangelho, por você defender a causa de Cristo, por você levantar a bandeira da salvação unicamente em Jesus Cristo. Qual vai ser a sua atitude? Atos capítulo 4, verso 29. Atos 4 e 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Irmãos, é muito interessante esse verso. É o episódio, se eu não me engano, em que Pedro é libertado, a igreja se encontra em oração e a igreja está sofrendo perseguição. E ele diz, olha para as suas ameaças nessa oração que a igreja está fazendo. Eles não dizem assim, Senhor, olha aí para os meus perseguidores e me livra dos perseguidores. Senhor, veja aí que eu estou sendo perseguido, maltratado por pregar o teu evangelho. Então me livra dessas pessoas. Não é assim que eles dizem, não é assim que eles fazem suas orações, não é assim que eles rogam a Deus. Eles dizem, Senhor, olha para as suas ameaças e nos dá ousadia para pregar a tua palavra. O que eles pedem a Deus é ousadia. Carregar a cruz significa isso, de que eu vou sofrer rejeição, humilhação, perseguição, mas a nossa oração é, Senhor, me dá mais ousadia, me dá mais coragem, me dá mais intrepidez para que eu pregue o evangelho a esses que não querem ouvir a tua palavra, a esses que me perseguem diariamente por causa da minha fé em Jesus Cristo. Carregar a cruz é abraçar a morte, é escolher o caminho, a vereda do sacrifício por causa de Cristo. Pois foi assim que Ele nos ensinou e Ele nos deu o exemplo. 1 de Pedro 2 e 21. Por isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Fomos chamados para quê? Para termos uma vida em conforto, uma vida em mordomia, uma vida de pernas para o ar.
Conforme esse versículo, nós fomos chamados para sofrer por Cristo. Se estivermos a oportunidade, Deus nos colocar em situações pelas quais viemos a sofrer por causa da nossa fé em Cristo, que venhamos a sofrer. Se Deus nos deixar e nos colocar em situações que venhamos a morrer por causa desse evangelho, que morramos por causa desse evangelho, pois ele nos deu o exemplo, ele sofreu e morreu em nossos lugares, e Pedro diz: siga os passos do mestre. Tem até aquela brincadeira, né? Siga o mestre. O mestre diz: levanta a mão, todo mundo levanta. Levante a outra mão, todo mundo levanta, e assim vai. Com essa ilustração, eu digo: siga o seu mestre, Cristo Jesus. Sigamos o nosso mestre, Cristo Jesus. E aqui Pedro nos diz qual é o modelo em que nós devemos imitar o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, no sofrimento de morte. Sabe agora o que significa cruz? Todas as vezes que você lê Lucas 14, 27, e quando Jesus disser para você: tome a sua cruz, não é tomar. A cruz não significa aí algo que você está te perturbando, te afligindo. Não. Tomar a cruz significa sofrer. E esse sofrimento pode lhe levar à morte. E esse sofrimento e morte é por causa da sua fé em Jesus Cristo. É por causa do Evangelho. Em outras palavras, carregar Jesus Cristo é estar pronto a sacrificar a minha própria vida por amor a Cristo. Esse é um verdadeiro evangelho. Sabe o que nós vemos hoje na moda evangélica, no modelo gospel, ou seja lá o que for, ou o que dizem acerca de evangélicos? Eles estão dando um novo significado para a palavra cruz. Eles criam a sua própria cruz. Uma cruz que eles podem carregar, uma cruz que não traz vergonha, uma cruz que não traz humilhação, uma cruz que não vai ofender ninguém, que não vai machucar ninguém, que não vai magoar ninguém. É uma cruz criada do seu próprio modo, da sua própria maneira. Mas não é a cruz que Cristo fala em Lucas 14 e 27. Não se engane. A cruz que devemos carregar é aquela de Jesus, do seu próprio modo, da sua própria maneira. É a cruz que nos humilha. É a cruz que faz com que soframos rejeições por causa da palavra. É a cruz que nos conduz à morte por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Assim como Cristo sofreu, escolheu o caminho da cruz, nós também precisamos seguir a Cristo. Não rumo ao conforto, não rumo à mordomia, mas rumo ao Calvário. Caminhando pela via dolorosa, até ter um encontro pessoal com Cristo. Gostaria, irmãos, de encerrar esse tempo colocando aquela música Pela Via Dolorosa.
Que o nosso Deus nos abençoe. Que o nosso Deus nos faça entender o verdadeiro significado de ser um discípulo de Jesus Cristo. É estar pronto a morrer por Ele. Vamos. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu, os soldados conduziam meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz, com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim, pela via dolorosa e ao Calvário segue enfim. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim, pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Seu sangue, porém, a muitos também iria remir a Jerusalém. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim, pela via dolorosa ao Calvário segue enfim.